Mas bom, irmãos, essa noite, inicialmente até assim o pastor William comentou, nós estamos já na última ceia do ano, né? E como foi intenso esse ano, principalmente para mim, né? Essa última semana foi muito intensa, mas hoje refletindo, esse ano foi muito intenso. E vai chegando no final do ano, a gente começa a naturar uma retrospectiva, começa a avaliar muita coisa. Então, em geral, esses períodos de virada de ano, aniversário, a gente tem eles como quase uma virada de ciclo, né? Quase um momento ali de refletir, fazer planos, propor mudanças. Só que sempre dentro de uma questão cronológica, né? Ou assim, daqui um ano, né? Assim, sempre numa virada do ano ou num aniversário, a gente começa a observar isso e tende a fazer planos como se cronologicamente a gente conseguisse, mas melhor dizendo, entrar em um novo ciclo só por termos uma questão cronológica que foi dada pelo homem. Mas, na verdade, os ciclos nas nossas vidas, eles não estão atrelados ao tempo, mas algumas circunstâncias que vão acontecendo e a gente sai de um estado e vai para o outro, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema da palavra é um novo ciclo. Um novo ciclo, amém? E para iniciar essa palavra, eu gostaria de ler com os irmãos o que está escrito em Êxodo, do Êxodo 13, do versículo 17 ao versículo 18. Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18. Para ganhar tempo, eu vou lendo. Quem quiser acompanhar na Bíblia ou aqui na projeção, fique à vontade. E diz o seguinte, verso 17: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Bom, só para contextualizar o texto, né, de forma bem ampla assim. O povo de Deus ficou cativo por cerca de 400 anos no Egito. Então Deus levanta Moisés para resgatar o povo. Então Moisés, por algumas tentativas, né, foi até o faraó e pediu, né, falou, liberte o povo de Deus. E o faraó sempre, não, e foram vindo as pragas. Até que chegou ao final, faraó já viu, ou eu libero esse povo, ou eu vou ser exterminado. E libera o povo. E aí a gente entra na palavra que nós estamos aqui, nesse texto que nós lemos aqui agora. Ou seja, Israel, o povo de Deus estava num período de cumprir um ciclo de escravidão, e ir para um outro ciclo, um ciclo de liberdade e conquista da terra prometida. Só que na verdade não estava numa mudança de ciclo. Neste momento eles estavam num período de transição entre o ciclo e outro. E nessa transição, fica claro nessa palavra que a gente leu, que existiam dois caminhos até chegar a este novo ciclo, até chegar à terra prometida. Um mais curto e um mais longo. E Deus, a gente observa nessa palavra, nessa passagem, que Deus opta pelo caminho mais longo. Por que Deus opta pelo caminho mais longo? Deus conhecia o coração do povo e sabia que mais difícil do que tirar o povo do Egito seria tirar o Egito do povo. Amém, irmão? Vocês estão comigo? Vou repetir. Mais difícil do que tirar o povo do Egito seria tirar o Egito do povo. E uma caminhada de cerca de 40 dias se transformou numa caminhada de 40 anos. E veja bem, irmãos, parece assim, nossa, né, que povo, né? É inimaginável, por que isso? Mas acontece muito nas nossas vidas. Por vezes, ficamos presos numa transição de um ciclo para outro por um longo período de tempo, às vezes por toda a vida. Quem nunca viu aqui uma pessoa ou conhece uma pessoa que em determinada área, depois de você ver ela 10, 15, 20 anos, ela está da mesma forma.
da mesma forma, presa nessa transição que já deveria ter acontecido. E aí, assim, essa questão dessa transição que Deus ministrou ao meu coração, né, uma transição de um ciclo para outro. Recentemente eu levo o Miguel à terapia, né, algumas terapias, e uma delas, a profissional chegou para mim, um parênteses antes, né, eu me vejo muito no Miguel, ele pequeno. A Gabi até brinca, fala assim, nossa, como pode parecer tanto, em atitudes, em forma, em tudo. O Miguel é muito parecido comigo, então eu me vejo muito nele, me vejo muito no Miguel. E até a Gabi brinca muito e eu também falo, nossa, parece demais. Podia ter pegado só a parte boa, né? Mas pegou até os defeitos de fábrica, o Miguel pegou tudo. E uma profissional esses dias veio conversar comigo, eu levei ele para terapia, na área comportamental, que o Miguel está fazendo esse acompanhamento, e falou o seguinte, o Miguel, ele tem um problema nas transições. O Miguel ele tem um problema quando ele está fazendo uma atividade e ele tem que passar para uma outra atividade nova, essa transição é muito difícil. E a gente precisa trabalhar muito essa transição dele. Na hora, depois, hoje eu meditando sobre essa palavra, e eu vi exatamente isso na minha vida. Irmãos, ministrar essa palavra para vocês hoje, sobre um novo ciclo, foi um confronto para mim muito grande. Eu sei disso. Eu tenho um problema muito grande com transições, assim como o Miguel tinha. E por isso nessas terapias do Miguel, eu tenho sido tratado muito também. Porque era algo que eu não tive quando eu era pequeno, então eu me enxergo nele e eu vejo muita coisa na minha vida hoje e eu começo a trabalhar. Então essas transações, essa palavra que eu estou ministrando hoje, primeiramente até questionei a Deus, eu falei, por que eu vou levar isso se eu sou a pessoa que tem mais dificuldade nisso? Mais dificuldade em mudanças. Mas Deus me fez confrontar ao elaborar essa palavra, e Ele falou, primeiro vai cortar em você. Eu vou fazê-lo, viver durante um período de tempo o que você está ministrando, e outras pessoas também vão precisar ouvir isso. Então esse período de transição, ele é muito complicado, ele gera um ambiente muito difícil para algumas pessoas, seja pelo fato de algumas pessoas estarem no comodismo, no ciclo que estão, e têm dificuldade de sair desse ciclo, seja pelo fato do medo do novo, que é algo que eu tenho muito medo do novo, muito medo do novo. Ou seja, por causa de fantasmas do passado. E essa questão de fantasmas do passado me faz remeter, e isso veio à minha memória, e eu vou trazer hoje aqui para os irmãos, como um exemplo, né, de como questões do passado podem nos segurar, ou, dependendo do caso, e dependendo se estivermos em Cristo, pode nos fazer, de uma hora para outra, fazer a transição para um novo ciclo. Alguns sabem aqui que eu sou perito criminal, né, Polícia Civil. Quando eu entrei, assim que eu entrei, eu fiquei 1 ano e meio na perícia de trânsito, e logo em seguida eu fui para a perícia documentoscópica, que é aquela perícia que vê falsificação de documentos, falsificação de escrita, assinatura e tudo mais. E assim que eu entrei nessa área de perícia documentoscópica, tinha uma pessoa já muito antiga, estava quase aposentando, e ela me passou muita coisa. Assim, os poucos meses que eu fiquei com ela foram meses muito intensos, e ela me passou muita coisa. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi essa história, que reflete um pouco disso. Ao final os irmãos vão entender sobre a questão de transição de um ciclo para outro. Esse meu colega, ele falou o seguinte, ele chegou para mim e falou assim, Cortelete, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Só relembrar como é que ele falou. É pior, ele chegou para mim e falou assim, é muito pior, é muito mais complicado você deixar de condenar um culpado do que você condenar um inocente. Por quê? Porque se o culpado não for naquele determinado momento, ele receber for julgado, receber ali a sua condenação, uma hora ou outra ele vai voltar a fazer a mesma prática e vão pegar ele. Mas uma vez que você condena o inocente, é difícil. O impacto que aquilo vai ter na vida da pessoa pode ser irreversível. Então, pior do que deixar de condenar um culpado é condenar o inocente. E aí ele veio e contou esse caso para mim. Ele chegou e falou assim,
certa vez eu recebi aqui um exame para fazer. A ocorrência era o seguinte: uma mulher foi uma primeira vez na delegacia e registrou uma ocorrência de tentativa de estupro. Passado mais um tempo, a mulher foi novamente na delegacia e registrou uma nova ocorrência de tentativa de estupro. Na terceira vez, ela já foi na delegacia e falou: eu fui estuprada. E apresentou ali as cartas que ela tinha sido ameaçada e também foi encaminhada ao ML para coletar material genético, né? Eram os 2 exames que iam ser feitos. Isso aí foi desenrolando, foram ouvidas as 2 partes, a pessoa, e ela falou quem tinha sido a pessoa que teria cometido o fato, né? As 2 pessoas foram ouvidas, só que não tinham ali outras testemunhas, porque ela disse que foi num lugar meio ermo e só tinha os 2 e pronto. E o que a gente tinha de prova eram as cartas e o material genético coletado dela. Então, o material genético, como faz muito tempo isso, estava iniciando ainda os trabalhos com DNA. Tanto é que esse caso, o material dela, tinha uma equipe indo lá para o FBI para aprender com eles lá, iam iniciar o projeto de pesquisa de DNA aqui em Brasília, e eles falaram: vou aproveitar e vou levar essa amostra, a gente roda lá como teste. Rodaram lá essa amostra como teste, mas ela foi insuficiente. Na época não conseguiram fazer o exame. Ou seja, um dos meios de prova já foi. O outro era exatamente as cartas que se tinha escrita. Pegaram essas cartas, chamou a pessoa no qual ela acusou e pegou o material gráfico, porque esse exame é comparativo. Você pega ali o material que a pessoa apresenta com o material questionado e fala: é da mesma pessoa, é o mesmo punho que produziu? Só que quando o cara apresentou o material genético, não deu um exame conclusivo. O material não dava para se ter uma conclusão. Ou seja, mais uma prova inconclusiva. Ou seja, essas 2 provas periciais foram desconsideradas porque não havia nada conclusivo. Passado um tempo, ele me relatou o que aconteceu. Com base no que se tinha ali nos autos, o juiz condenou o cara. O juiz condenou o cara e ele foi imediatamente preso. A mulher, quando viu a pena que tinha sido dada a ele, se revoltou e falou: não, eu quero mais. Eu vou recorrer à segunda instância. Falou para o advogado: recorre, entra, eu quero que ele pegue o máximo que der. Isso aí para mim é insuficiente. O advogado: calma, eu acho que não tem essa necessidade. E ela falou: eu quero, vai. O advogado: ok, foi, entrou. Nesse meio tempo, até o julgamento da segunda instância, ele ficou preso, esse cara. E um estuprador na prisão, vocês sabem o que ele passa. Nesse meio tempo, além de todas as coisas que ele passou por este fato, ele também apanhou, ele ficou com um problema na perna, que ele ficou manco. Então foi, eu acho, pelo que o meu colega falou, foi mais de ano. E aí iniciaram a segunda instância no colegiado, 3 desembargadores começaram a avaliar o caso dele. E aí, nesse caso dele, 2 já tinham tomado a decisão. Vamos acatar o que foi apresentado pelo advogado da vítima. Um deles falou assim: não sei, eu estou sentindo uma coisa estranha. Chegou e falou assim: chama o perito para mim, por favor. Chama o perito, que era esse meu colega, né, antigo. E aí, ele foi falar com um desses desembargadores. Quando ele foi falar com um desses desembargadores, ele perguntou: eu tô achando muito estranho esse caso aqui. A pessoa, o outro cara, ele alega que não foi ele. A gente não teve nenhuma prova pericial, isso está me deixando desconfortável. Está ali só na questão do testemunho dos 2. Faça de novo o exame. Aí meu colega falou: eu já fiz com o dele, né? Não foi inconclusivo e tudo mais. Ele falou: faz o seguinte, faz dos 2. Faz dela e faz dele. Meu colega: ok. E aí ele começou a coletou o padrão gráfico dele, coletou o padrão gráfico dela, e fazia o exame. Eles foram chamados uma vez, ele coletou, examinou, e não conseguiu fechar. Solicitou mais uma vez que eles fossem lá no instituto para coletar. Coletou, examinou, e não conseguia chegar na conclusão. E ele começando a ficar angustiado. Deve ter chamado eles lá umas 3, 4, 5 vezes para fornecer
material gráfico, né? Em resumo, no final, quando ele já estava quase desistindo, ele chamou uma última vez os dois. E na hora ele falou o seguinte: na hora que ela estava produzindo ali o material gráfico, né? Ele olhou para ela, do nada deu um estalo na cabeça dele. Ele chegou e falou assim: para, toma essa outra folha, troca a mão. Você é destra, né? Tá com a mão direita. Escreve com a mão esquerda. Aí ela, hã? Escreve com a mão esquerda. Ela, não. Ele, escreve com a mão esquerda. Quando ela começou a escrever com a mão esquerda, ele falou: foi ela. Ele concluiu que os grafismos daquela carta de ameaça tinham sido ela que ela tinha produzido. E isso, ele submeteu esse laudo para o desembargador. E quando chegou lá em cima, ele confrontou, e eu vou te dar o resumo do que aconteceu, depois que eu fiquei sabendo e ele me contou. Essa mulher, ela fazia, não sei se era biologia, na UNB. Esse outro cara que ela acusou era um pai de família, ele tinha esposa, tinha 2 filhos, tinha um trabalho e estava fazendo uma segunda graduação na UNB. E ela confessou que ela sentiu uma atração muito forte por ele, mas ele nunca cedeu. Falou: não, não, não e não. Então o que ela falou? Ah, é? Não? Então eu vou acabar com a sua vida. O que aconteceu? Ela fez uma primeira carta, fez uma segunda simulando. Na terceira ela fez e levou na delegacia e falou que era ele. E aí, no desenrolar da história, eu falei: meu Deus. O cara aí levou ao desembargador, e o desembargador passou isso para os outros. Ela foi questionada e aí ela confessou. E foi a história que ela contou. Quando ele terminou e falou, e ele estava me mostrando o lado pericial, né, como uma prova pericial inocentou uma pessoa. Por outro lado, eu comecei a pensar assim: cara, acabou a vida do cara. O cara foi preso injustamente, ficou quase 2 anos na prisão como estuprador. Os caras lá fizeram de tudo com ele. Ele apanhou, teve um problema na perna. Agora descobre que ele é inocente. Mas eu pensei: acabou a vida do cara. Ele deve ter perdido a família nesse meio tempo. Quem acredita nele? Perdeu o emprego e saiu de lá machucado. E o que ele vai ter na vida? Acabou a vida do cara. Acabou. Eu pensei isso na hora. Aí eu pensando nisso, de repente esse meu colega veio para mim e falou: você acredita que um tempo desses atrás eu encontrei um amigo em comum que era amigo desse cara? E ele fala, de repente a gente chegou nesse caso e ele falou: ah, eu conheço o tal. Ele falou: você conhece? Cara, e como é que tá ele? Cara, ele deve ter entrado com advogado, deve ter processado essa mulher, deve ter processado o Estado. Mas hoje deve estar destruído, né? Ele falou: não se acredita que ele não quis entrar contra a mulher, não entrou contra o Estado, e falou que eles estavam perdoados. Eu falei: o quê? E como é que ele está hoje? Ele falou: ele terminou a graduação, estudou, e hoje é um servidor do Senado. Eu falei: meu Deus. Na hora, assim, eu relembrando isso, eu falei: só tem uma explicação: Cristo. Amém? Só tem uma explicação: Cristo. Quem numa circunstância dessa conseguiria limpar o que aconteceu e viver um novo verdadeiramente? Quem? E eu queria ler com os irmãos o que está em João 8, do 31 ao 32, versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32. Diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse homem aqui, pela justiça dos homens, ele foi liberto fisicamente. Mas a verdadeira liberdade que ele teve na vida dele foi quando ele viveu a verdade de Cristo. Que ele foi liberto do jugo do passado e começou a viver aquilo que Deus tinha para ele. Independente do que tinha acontecido, o passado não virou uma muleta para ele. Ele não ficou preso numa transição onde ele poderia muito bem
se vitimizar e falar, acabaram com a minha vida, e permanecer com essa fala e dessa forma o resto da vida, falando, acabaram com a minha vida, e ele poderia morrer e ter os últimos dias dele com esse peso, sem ter conhecido a verdadeira transformação e ter vivido algo totalmente novo. Vocês estão entendendo, irmãos? Que a gente tem ciclos nas nossas vidas e em determinado momento a gente sai de um ciclo, entra numa transição, e muitas vezes essa transição, elas podem ali nos segurar por um longo período de tempo, e às vezes até por toda a nossa vida, e nos impedir de chegar a um novo ciclo, um novo de Cristo nas nossas vidas. Isso eu falo em todas as áreas das nossas vidas, só tem várias, e é isso que eu falo assim, que eu tenho esse grande problema, e Deus tem ministrado muito no meu coração, de poder buscar esse novo ciclo, essa novidade que Deus tem para mim. Eu, como falei, tenho muito medo do novo, e Deus tem me falado desde o início do ano que quer me proporcionar coisas novas, novos ciclos, e por muitas vezes eu tenho muito medo, e Deus me deu essa palavra falando, o medo pode fazer com que você permaneça nessa transição e nunca saia. E sabe qual é a grande questão para a gente conseguir superar? É exatamente a gente viver Cristo nas nossas vidas a cada dia, tirar menos do eu e viver Cristo. Porque a partir do momento que começarmos a viver mais Cristo nas nossas vidas, as nossas decisões, a forma que vamos agir, é conforme a visão dele. E aí vamos conseguir fazer exatamente a transição, porque não vamos estar mais confiando na nossa capacidade, na nossa força, na nossa forma de agir, mas vamos estar confiando nos atributos e na forma que Deus vê as nossas vidas. E isso parece tão básico, mas isso é óbvio. É óbvio quando a gente está pensando nisso agora, mas no dia a dia, muitas vezes a gente fica preso nesse ciclo vicioso de que essa área da minha vida, eu vou tratar, eu tenho meus problemas, eu tenho os meus medos, e eu vou conseguir em algum momento superar. Para o resto das coisas é Cristo, mas para isso aqui sou eu, tenho que ser eu. E às vezes a gente cria essa visão e não permite que Cristo haja, que a gente possa viver a verdade de Cristo e que possamos mudar essas situações, ser liberto dessas situações. Amém, irmãos? Então a primeira coisa, precisamos viver Cristo para que as transições ocorram de forma adequada e que possamos viver um novo ciclo, uma nova vida em uma ou demais áreas das nossas vidas. E esse é o grande convite que Deus tem feito. E Ele, da mesma forma que Ele falou para mim, Ele tem falado assim, eu tenho um novo ciclo, não só para você, mas para a igreja como corpo, e também para as pessoas individualmente. Cada um aqui vai passar por momentos de transições. E esses momentos, se não vou dentro da visão de Cristo, vivendo Cristo, podemos ficar presos ali e não viver o que Deus tem para nós. E aí eu queria ler com os irmãos o que está também em Êxodo. Eu vou ler do Êxodo 15, versículos 22 ao 27. Êxodo 15, versículos 22 ao 27, que diz o seguinte: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O que tinha acontecido até aqui? O povo tinha atravessado o Mar Vermelho, tinha visto todo esse milagre de Deus. Caminhou por 3 dias, caminhou cerca de 160 quilômetros. 3 dias depois, o povo já estava murmurando a Moisés, falando: temos sede, queremos beber. Mas o próprio Deus não estava cuidando, Ele abriu o Mar Vermelho. E estava ali o povo murmurando. E o que o povo decide naquela hora? Estamos com sede. Havia uma água inadequada, uma água amarga. O povo prefere o quê? Ao invés de aguardar a voz de Deus, eles preferem beber da água amarga.
Aí vem, seguindo, 24. 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma orientação, e ali os provou. 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. O mais interessante desse texto, dessa narrativa que eu falei para os irmãos, é que é o seguinte: eles andaram 160 quilômetros, desde a travessia até Mara. Mas sabe qual era a distância? Em Mara, eles não ouviram a voz do Senhor, não aguardaram, tomaram uma decisão própria e beberam água amarga. Mas Deus foi misericordioso, falou que nada aconteceria, e ainda pediu para Moisés falar: fala para o meu povo me escutar, eu estou aqui no controle. E a grande questão é geográfica desse trecho que eu li aqui. De Mara a Elim, sabe quantos quilômetros eram? De Mara a Elim? Onde eles saíram de uma água amarga para um oásis? 11 quilômetros. 11 quilômetros. Se eles tivessem aguardado 11 quilômetros, eles não teriam bebido água amarga. Eles teriam bebido água de fontes dentro de um oásis reservado por Deus. Amém, irmãos? Sabe o que eu quero dizer quando eu li essa palavra? Lá eu falei que muitas vezes a gente fica preso por um longo período de tempo numa transição. Aí os irmãos poderiam me perguntar: então é fácil, eu tento encurtar o máximo que eu puder essa transição para chegar no novo ciclo, né? Eu vou lá e eu faço. Não. A grande questão não é você demorar muito dentro da transição ou querer fazer tudo rápido. A grande questão... Aí você me pergunta: tá, e agora? Você fala que não é para ser um tempo muito grande, mas também não um tempo muito curto. É porque é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Se o povo tivesse segurado e aguardado 11 quilômetros para beber, teriam bebido água limpa das nascentes que ali existiam. E a grande questão, irmãos, é que verdadeiramente, para você não tomar uma decisão precipitada e receber coisas amargas na sua vida por uma decisão sua, que você não deu ouvidos ao Senhor, ou para você não entrar num ciclo de ficar preso na transição por não viver a verdade de Cristo, só há uma saída, que eu quero falar para vocês aqui, para os irmãos hoje, que é o grande foco dessa palavra e o que Deus quer ministrar na vida de vocês, porque Ele tem falado de um novo ciclo, mas não é para ficar preso nessa transição, mas também não é para tomar ações no seu próprio eu. O que Ele quer e o que você precisa saber, que o necessário é viver Cristo na sua vida e ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Viver Cristo e ouvir a voz de Deus. Mas parece tão óbvio. Não é óbvio, irmãos. Quando estamos aí fora, muitas vezes a gente conhece a palavra, sabe, mas é muito difícil praticar. Por vezes, às vezes não percebemos, tomamos as rédeas da situação e queremos resolver. Ou vamos tomar uma decisão equivocada, que não vai nos trazer coisas amargas, ou vamos ficar nesse ciclo por comodismo, medo, ou por fantasmas do passado, presos por toda uma vida. E a gente só vai superar se entendermos, por mais simples que seja, que viver Cristo é cada dia tirar mais do eu e colocar mais de Cristo nas tuas vidas. Tirar mais aqueles atributos que é seu e colocar mais os atributos de Cristo na sua vida. O que Jesus faria neste momento? O que a Bíblia diz sobre isto? E agora, tomo essa decisão? Senhor, coloco nas tuas mãos. Me indique o que fazer. Aguardar ou avançar? Fazer ou não fazer?
Estou seguindo aquilo que o meu coração orienta conforme a palavra. Mas agora eu preciso ouvir a tua voz e o seu direcionamento. Por mais simples que isso seja, é o que Deus quer para estar nos passando hoje. Estamos finalizando o ano, como eu falei. É momento de reflexão sempre. Igual eu falei, ciclos não iniciam e se encerram de forma cronológica. Não. Mas Deus tem falado que novo ciclo está por vir para essa igreja como um corpo e para cada um individualmente. Isso vai muito de encontro ao que eu falei nas pregações atrás, onde eu falava da maturidade. Precisamos amadurecer espiritualmente. Precisamos, às vezes, nos fechar, entender o que muitas vezes precisa ser substituído daquele eu pelo que é de Cristo. E viver em Cristo escutando a sua voz. Isso vai nos fazer a cada dia viver o novo e o novo e o novo de Deus. E a gente já tem a plena certeza de que o melhor para nós não é o que nós queremos, mas é o que Deus tem para nós. E isso para mim tem ficado cada dia mais claro, porque à medida que eu começo a pensar na minha vida e falo, aqui Deus já me deu tudo que eu sonhei. Deus vira e fala, você sonhou. Eu sonhei muito mais. Você sonhou isso. Eu sonhei muito mais. Sabe por quê? Seus olhos são humanos. O meu não. Eu vejo lá na frente. E às vezes você vai parar e vai falar assim, mas eu nem mereço. E Deus vai falar, eu vou te confiar. Isso. E eu quero te colocar lá. Porque outras vidas vão ser abençoadas por meio de você. E é isso que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Essa questão de ciclos, isso me traz tanta insegurança, que eu acho que eu já falei algumas vezes com o pastor William, né? Acho que toda vez que ele conversa comigo, que eu converso com ele, alguma coisa, eu falo, mas eu já estou vendo um novo ciclo. Por quê? Porque isso é algo que me traz um medo muito grande. E Cristo tem falado, deposite esse medo em mim. Você não vai conseguir realmente. Mas se você depositar em mim, viver a minha palavra, viver a minha verdade, ouvir a minha voz, eu vou fazer essa transição junto com você. Eu vou fazer essa transição junto com você. E é o que Deus tem falado no meu coração. Porque o maior interessado em que você faça essa transição, pode acreditar, é Deus. Ele quer te ver lá. Ele quer te ver lá. Deus gostaria de, em 40 dias, ter o povo na terra prometida. Só que ele olhou o coração e falou, se eu for no caminho curto, vou encontrar os filisteus. Na primeira guerra o povo vai falar, voltei para o Egito. Não quero isso não. Porque não estavam preparados. A partir do momento que você se torna preparado, você realmente vive a verdade, você escuta a voz de Deus, pronto, pode vir. Tem um exército ali? Ok, olha quem vem comigo. Tem um exército ali? Olha quem vem comigo. Davi, olha o tamanho do gigante, não importa, eu estou com meu Deus. Pode ser assim, 3 metros, pode ser um prédio. Por quê? Está na verdade. E na hora que Deus falou, vai Davi, ele falou, eu sei em quem eu confio. Se ele me colocou aqui, tá ganho. E Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Amém, irmãos? E Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Novo ciclo, uma transição. Mas depende da nossa postura. Depende da nossa posição. Eu creio que nessa igreja ninguém vai ficar preso em transições. Eu acredito que eu posso encontrar um irmão daqui a 1 ano. Quando ele me encontrar, ele vai falar, eu vou olhar e falar, nossa, você saiu daqui e foi até aqui. Esses dias eu li uma mensagem na internet, dizia assim, que mudanças aconteceu na sua vida nos últimos 6 meses? Se a sua resposta é nenhuma, você perdeu 6 meses. Falei, caramba. E é verdade. Se não houve uma transformação, porque ela é até irmos para a glória. Dia após dia nós vamos ter que nos transformar, mudar, tirar o velho homem e colocar Cristo em nossas vidas.
tirar o velho homem e colocar Cristo dia após dia. Se não houve essa mudança, você perdeu esse tempo. Você está preso nesse ciclo. Vocês estão entendendo, irmãos? Ficou claro? Eu sei que essa palavra Deus ministrou primeiro no meu coração porque era necessário para mim. Mas eu acredito que pelo menos uma pessoa aqui, Deus também está ministrando. E eu falei, Senhor, eu quero ser muito objetivo, porque Deus ministrava no meu coração. Não é por muito falar. A palavra vai ser plantada. Mas quem vai convencer e realizar a mudança é o Espírito Santo de Deus. E se pelo menos num coração essa palavra foi plantada hoje, eu sei que o Espírito Santo começa a trabalhar neste momento. E eu vou ver pessoas usufruindo do novo de Deus e um novo ciclo de vida. E uma coisa, irmãos, que eu já estou seguindo já para o fim, finalizarmos, porque vamos ter um momento grandioso daqui a pouco, que é a ceia, que eu acho que é um momento que vai consolidar essa palavra. Que é o seguinte: quando você sair da transição e entrar no novo ciclo, você tem que entender que muitas coisas velhas ficaram para trás. E até mesmo pessoas que te rodeiam vão ficar para trás. Porque às vezes elas te impediam ou não tinham a mesma visão que você. Às vezes você pode estar rodeado por pessoas. E quando você rompe essa transição, entra no novo ciclo, talvez elas não vão entender, ou elas ainda estão em estágio lá atrás. E elas vão ficar. E você pode se sentir sozinho. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? Não importa quem vai estar ao seu lado. 10 mil pessoas, 50 pessoas, uma pessoa. O importante é que uma pessoa vai estar, e ela é que importa, que é Cristo. Amém? Entenda, novos ciclos, quando sai de uma transição, rupturas do que passou. Rupturas de práticas, de formas de ver, de formas de agir, e muitas vezes de pessoas. Muitas vezes elas vão ficar, você vai parecer que está na contramão, mas não, você é o único que está na direção correta. E o que importa é que Cristo vai estar ali com você. Antes de encerrar, eu queria só falar com o irmão Maurício. Irmão Maurício, eu não sou de fazer isso, mas Deus me incomoda tanto já há um tempo. Toda vez que eu estou perto de você, eu consigo sentir a paz e o amor de Cristo. Muito forte. E por vezes Deus ministrou no meu coração assim: Ele é um exemplo. Sabe por quê? Porque Ele não precisa falar uma palavra. A presença dEle reflete o amor, a paz e o verdadeiro evangelho. Por vezes eu cheguei perto do Maurício, ele não falou uma palavra, ele apertou minha mão. E eu senti o amor e a paz de Cristo na minha vida. E assim, não é para honra e glória do seu nome, Maurício, é para honra e glória do Senhor. E eu não sei porque que ele me incomodou, e eu não poderia deixar de falar isso, porque eu sairia com peso aqui. E ele fala que ele te ama tanto, que ele vê o seu temor, ele vê a sua obediência, ele vê a sua busca. E ele vê também o seu amor por ele. E ele fala que a sua presença leva o evangelho às outras pessoas. E sabe por que para mim isso é tão forte? Porque para você, eu estou aqui ministrando a palavra, estou falando de Cristo. Mas, para você levar a palavra sem abrir a boca, você tem que estar vivendo Cristo. Porque você vai refletir aquilo que você tem dentro do seu coração. E é nítido para mim, toda vez que eu vejo o Maurício, que cada dia mais eu vejo menos do Maurício e eu vejo mais de Cristo. Sem o Maurício abrir a boca, ele leva o Senhor para várias pessoas. E esse é o evangelho. Deus fala, há várias formas de se levar o evangelho. Pregando, igual eu estou fazendo, com uma ação social, ajudando uma pessoa, ou até mesmo a própria presença. Mas para todas elas, uma coisa é em comum, que vai surtir efeito e levar essa palavra a ser fixada no coração das pessoas. Viver aquilo.
Maurício, e Deus disse que te conhece no mais profundo, eu não conheço. Mas o que Ele ministrou no meu coração é que você é um exemplo. Você tem levado a palavra de Deus por meio da sua presença. Isso é mais do que suficiente. Talvez muito mais do que uma pregação. Fique com essa palavra. Saiba que o Senhor te ama demais. Toda vez que eu penso em você, Deus ministra o amor que Ele tem por você. Ele ama todos nós, mas hoje Ele reservou esse momento para que eu pudesse falar isso a você. E Ele me incomodou muito para me falar isso. Então, não para honrar o seu nome, mas para honrar o nome dEle. E que você possa receber essa palavra e ter certeza que você é uma bênção e um exemplo de servo do Senhor. Irmãos, para fechar, eu queria ler com os irmãos para concluir o que está em Isaías 43. Isaías 43, eu vou ler os versículos 18 e 19, que diz o seguinte: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, o que eu quero passar para vocês essa noite é: Deus quer que vocês tenham um novo ciclo. E Ele está pronto, aguardando cada um de vocês clamar para que Ele possa te transformar e possa te direcionar. Que venhamos essa noite guardar essa palavra no nosso coração, mas que não fique só guardada, que venhamos praticá-las. E daqui uns dias a gente possa vir aqui na igreja e falar: eu venci a transição, estou vivendo um novo ciclo. E como é bom viver um novo ciclo. E essa noite eu quero que os irmãos fechem os olhos. Eu só quero finalizar com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui neste momento, ó Pai. Tu sabes que mais que ninguém, ó Pai, eu tenho muito medo, ó Pai, do novo. Eu tenho medo das transições, ó Pai. A minha esposa que está aqui, ela sabe o quanto eu sou ruim para algo novo, quanto eu sou temerário. E eu sei, ó Pai, que ela tem me ajudado tanto, Pai, nisso. E sei também que essa noite Tu, ó Pai, Tu tem trabalhado no meu coração e tem mostrado que não é pela minha força, Senhor, mas é para confiar em Ti e cada dia Te buscar mais, ó Pai. Eu quero Te pedir pelos meus irmãos, ó Pai, eu não conheço a vida de cada um, mas eu sei, ó Pai, que na vida de todos existem ciclos e ciclos, ó Pai. E eu sei que Tu tens preparado novas coisas, novos ciclos para os Teus filhos, ó Pai. E hoje entendemos aqui, ó Pai, que existem transições, assim como houve, no Pai, com Teu povo ali no deserto. Mas sabemos, ó Pai, que ao confiar em Ti, ó Pai, nos aproximarmos de Ti cada dia mais e mais, Tu nos fortalecerá, ó Pai, para que possamos romper, ó Pai, essa transição de forma mais rápida e viver aquilo que Tu tens para nós, ó Pai, porque era muito mais do que pedimos ou pensamos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a entender essa palavra, a viver esta palavra, ó Pai, e alcançar o Seu novo, Pai, porque aí seremos plenos, ó Pai, nessa terra, e ao final de tudo, iremos estar contigo na glória eterna, que é o que mais importa, Senhor. Mas, como já foi dito aqui, tudo começa agora. Estamos sendo transformados agora, Pai. E na eternidade, ó Pai, estaremos contigo. Nos ensina a viver a verdade da Tua palavra. Nos ensina a cada dia, ó Pai, a ouvir a Tua voz. E a cada dia, ó Pai, possamos ser transformados pelo Seu amor, pela Sua unção, pelo Pai, pela Tua palavra. Eu agradeço por essa oportunidade, abençoo, ó Pai, os meus irmãos, ó Pai, e continue conosco, ó Pai, no decorrer dessa semana, dos próximos meses, nessa virada de ano, porque creio que novos ciclos estão por vir. Amém!